Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar sobre uma luta muito importante que foi confirmada. É a luta principal do UFC 330, a disputa de cinturão meio-médio entre o campeão Islam Makhachev e o desafiante Ian Machado Garry. Essa luta foi confirmada, eu vou falar favoritismo, vou dar minha opinião, enfim, vou fazer tudo aquilo que vocês já sabem. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Esse final de semana tem UFC, tá? É lá no Apex, eu já fiz um vídeo aqui falando do card e tal, e eu quero saber, comentem aqui embaixo, se vocês querem que eu faça live durante todo o card. Eu fiz no UFC Casabranca, troquei ideia ali, teve muita zoeira, teve muita coisa de luta também, palpite, enfim, um monte de coisa. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. Mas, claro, comenta se você quer, se você for assistir, né? Senão também não vale a pena eu ficar, sei lá, 7 horas em live. Então, vamos lá falar dessa luta maravilhosa que foi confirmada. Na minha opinião, uma luta realmente muito boa, tá? Eu não tô falando ironicamente, de verdade, eu acho uma luta muito boa. Ian Machado Garry é um cara que eu já elogiei várias vezes e que eu muitas vezes dei palpite contra ele em algumas lutas, porque não sei se foi erro meu, se eu subestimei, ou se realmente ele foi melhor do que o esperado de forma geral. Enfim, independente disso. E inclusive, em vitórias mais recentes dele, que aí eu comecei a, inclusive, dar palpites a favor dele, eu falei, né, que fui me convencendo mais, entendendo mais do jogo dele, e inclusive para essa luta eu tenho mais fé do que as bolsas apontam. Então vamos lá, começando com a proporção. O que a gente tem lá na stake de cotação já para essa luta? A gente tem o Islam Makhachev, óbvio, como favorito. Até aí é normal, né? É difícil não ser. O cara é o número 1 peso por peso. Apesar que o número 2 peso por peso era favorito 5-1, né? E acabou de perder do Justin Gaethje. Mas será que mais uma zebra gigante? Será que caiu número 2 peso por peso, vai cair número 1? Enfim, a gente vai descobrir, né? Mas lá na stake, que é a parceira oficial do próprio UFC, a gente tem o Makhachev pagando R$ 1,26, dá mais ou menos uns 77, 78% de favoritismo. E o Ian Garry, o Ian Machado Garry, tá pagando R$ 3,95, tá pagando quase R$ 4. É um favoritismo menor até do que o Justin Gaethje contra o Topuria. Então já é um fio de esperança para quem acredita no Ian Machado Garry. E se você leva em consideração, acha que às vezes eu falo alguma coisa com sentido, e você torce pro Ian Garry, você pode ficar um pouco mais feliz, um pouco mais confiante. Por quê? Porque eu acho que ele é favorito? Não, não é pra tanto. Mas eu não acho que ele é tão azarão. 78% pra mim é muita coisa, tá? Eu colocaria ali o Makhachev com uns 65%, tá? Eu acho que nem 70-30, eu acho que é até um pouco menos, de verdade. E por que que eu acho isso? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco da luta em si. Depois eu posso fazer vídeo até mais detalhado se vocês quiserem. O que acontece? A gente, obviamente, tem o Makhachev fazendo o que todo mundo sempre imagina, né? Ele é um cara que entra muito em queda, é um cara que controla muito no chão, é um cara que, diferente do Khabib, ele tem trocação, é um cara que, enfim, tem várias qualidades de modo geral, como um lutador de MMA, por ser um cara muito completo. Então é um cara forte, né? É um cara resiliente, cara, é o número 1 peso por peso, né? Se eu for ficar listando qualidade dele aqui, a gente vai ficar 10 minutos só falando disso. Então, de fato, é um lutador absurdo. Mas, o que entra aqui? A gente tem o Machado Garry sendo realmente um cara longilíneo, um cara alto, que quando você vai fazer o cruzamento ali de informações, é natural a gente pensar, pô, ele é um cara que é fácil, entre aspas, de se dar queda, porque o Makhachev tem um centro de gravidade mais baixo, fora o nível do wrestling e tal. Só que o que acontece, tá? Por que eu acho que é menos favorito? Porque o Makhachev não é o Khabib, tá? Muita gente gosta de fazer a comparação entre os dois e dizer que um é melhor que o outro e tal. Eu não vou nem entrar nessa discussão de quem é melhor. O fato é, o Khabib, ele tinha um jogo muito mais simples do que o do Makhachev, certo? Ele não era tão completo. Então, aquilo obrigava ele a sempre seguir a estratégia de derrubar e controlar e aí ter o ground and pound ou a finalização, independente. Mas o objetivo dele sempre era levar pro chão. Se ele não conseguia 1, 2, 3, ele ficava lá tentando a 4, a quarta, a quinta, a sexta, a 90ª, ele tá lá tentando te derrubar. E ele tinha um gás infinito. Então o que acontece? O Makhachev, eu falo, não é o Khabib, por quê? Primeiro porque ele não tem o mesmo gás, tá? Ele tem um gás muito bom, mas ele não tem o mesmo gás. O Khabib tinha um gás absurdo e uma capacidade, uma resistência para fazer isometria absurda também. O Makhachev a gente já viu arrefecendo em alguns momentos, tá? E não só isso, de novo, outra coisa, né? Outra característica. Primeiro, ele tem mais qualidade. Primeiro não, porque eu já falei da
outra, né? Mas ele tem mais qualidade na trocação. Então, ele sente uma confiança ali. O que é positivo, lógico. Você pode trocar um pouco e mesclar ali com entradas e quedas, você consegue disfarçar, enfim, você consegue usar de várias formas. É uma ferramenta a mais. Não tem necessariamente como ser ruim. Mas qual que é o problema? O problema é, você pode ficar confiante ali, ou mesmo querer trocar para poder, eventualmente, entrar numa queda ou clinchar e tal. Só que esses momentos de trocação, querendo ou não, são janelas de oportunidade para o seu adversário aproveitar. E o Ian Gary é muito bom na trocação, tá? Ele tem um volume de golpe maior que o Makhachev, ele tem uma precisão razoavelmente parecida. A única coisa que realmente dá para destacar para o Makhachev em favor dele na trocação é que a defesa dele é bem melhor que a do Ian Machado Gary. Estatisticamente eu tô falando, tá? 61% contra 52%. Lembrando que as estatísticas sempre são, assim, só uma base, né? Porque a gente tem que analisar nível de adversário e tal. Tem muita coisa no meio. Eu tô falando especificamente dos números, tá? E aí o que acontece? A gente, óbvio, vai entrar na parte do grappling, que é o que eu tô falando. Então, o Makhachev, ele, de novo, diferente do Khabib, eu acho que, por mais que seja o caminho ideal ele derrubar, já que o Ian Gary é altão e tal, e controlar ele no chão, porque provavelmente leva vantagem, ainda mais por cima, porque é MMA, ele não consegue fazer só isso. Ele vai misturar. Ele não tem a mesma qualidade para derrubar do que o Khabib. Então, primeiro, agora nesse quesito, aí sim é primeiro, tá? O Ian Machado Gary tem uma defesa de quedas boa, tá? 80%. Segundo, ele tem uma distância muito boa e ele é comprido, então não é tão fácil se aproximar. Então já são duas barreiras para fazer esse jogo. Terceiro, de novo, que eu vou falar, o Khabib tinha gás, o Makhachev não tem gás igual, então ele não consegue disparar 50 quedas numa luta, então isso vai desgastar ele, e quanto mais ele se desgastar, mais ele vai ter que passar por dificuldades, até mesmo na trocação, porque, de novo, a vantagem da distância não é do Makhachev, tá? Então, assim, ele tem que passar por muitas etapas para conseguir fazer esse jogo de controle. Tudo bem, ele pode conseguir e vencer dessa forma, inclusive, não à toa, ele é favorito para as bolsas e para mim. O que eu tô pontuando é, existem dificuldades, não vai ser fácil ele simplesmente controlar, tá? Então, por isso que eu acredito que dá para diminuir esse percentual. Eu acho que o Ian Machado Gary tem muito mais coisas ali para oferecer do que apenas 20%, né? Então ele tem a distância, o tamanho, a trocação, tem jiu-jitsu, óbvio. Ah, mas por baixo do Makhachev está querendo... Não, é que luta é luta, né? Mas ele não é um cara que não parece, pelo menos, que vai ser dominado se for derrubado, completamente dominado. Ele pode ter dificuldade para levantar e tal, porque o Makhachev é embaçado, mas, de novo, eu não acho que o Makhachev se derrubou, vai pegar na finalização, ou vai nocautear no Golden Pound, enfim. Eu acho que o Ian Gary, inclusive, ele é sangue no olho, ele tem coração, então não vai ser fácil dominar esse cara, tá? Então, assim, por isso que eu acredito, tá, que ele é menos azarão do que colocam. Ele pode levar dificuldade, primeiro, movimentando muito, então vai ser chato de achar ele ali. De novo, trabalhando muito golpe ali, com volume e sempre na distância, sempre com o objetivo de evitar a luta mais próxima. Por quê? Não só para evitar a queda, porque ele tem a vantagem do tamanho até para trocar. Então, ele não precisa trocar na média para curta. Ele é só trocar ali na longa. Então, ele tem jogo para ficar dificultando, exigindo gás, exigindo ali realmente até uma paciência do Makhachev, tá? Então é isso. Acredito eu que se o Makhachev tivesse o gás infinito, né, como eu falei de exemplo do Khabib, e tivesse só esse jogo de grudar e ficar tentando ali e massacrando, então por mais que o Ian Gary defendesse queda, uma hora ele ia tomar queda, porque, porra, 1 milhão de quedas tentadas, então uma hora o cara vai cair. Eu não acho que o Makhachev faz esse tipo de jogo, ele não tem essa capacidade física e nunca fez esse jogo assim, tão incisivo só nessa área, ele mescla muito, né? E outra coisa, a gente já viu o Makhachev tomando golpes na trocação, sentindo golpes, já viu ele nocauteado, já viu ele tomando knockdown, então assim, ele é um cara que parece muito mais humano, vamos dizer, né, do que era o Khabib, né, no quesito de dominância. Então, assim, parece que eu tô querendo só exaltar o Khabib porque eu gosto do Khabib, coisa assim, sempre vai ter esse tipo de comentário. Mas a questão não é essa, a questão é, os dois são ótimos, tá? E eu nem tô discutindo quem é o melhor, porque dependendo do quesito, o Makhachev é melhor que o Khabib. Só que eu estou querendo ilustrar qual é a diferença de um jogo Makhachev / um jogo Khabib, que eram da mesma escola, contra o Ian Gary, tá? Então é isso. Não acho o Ian Gary favorito, porém acredito eu que ele tem
muito mais qualidades e capacidade de dificultar a luta do que as bolsas colocam. Lembrando também que as cotações acabaram de sair, pode ser que elas regulem ali, ajustem, isso já aconteceu, pode ser que ajuste e fique do modo que eu tô falando, uns 65%, ou pode ser que não, que ela aumente ainda mais. Eu acho difícil aumentar ainda mais. Ajustar pode até ser. Enfim, essa é a minha opinião, como eu disse, pode ser que no futuro aí, mais próximo da luta, eu possa fazer um vídeo mais detalhado, trazendo imagem, enfim, colocando coisas mais técnicas da minha opinião. Mas enfim, eu quero saber a sua. Vocês concordam mais com as odds atuais das bolsas, que colocam quase 80-20, ou vocês confiam no que eu tô falando aqui, que o Ian Gary tem bastante coisa para complicar, podendo até considerar uns 65%, nem 70% não chega. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se vocês gostaram, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!